Estamos de volta. Os bastidores da batalha entre os defensores da soberania popular e os que insistem em um crime que não foi cometido. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Paulo Vanucchi, ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, diretor do Instituto Lula, jornalista e cientista político, e Joaquim Palhares, diretor da Carta Maior e secretário político do Fórum 21. Independente do resultado que virá na próxima semana do Senado Federal, com maior ou menor intensidade, a esquerda vai ter que se movimentar e encontrar o tônus da sequência dos seus movimentos. Como reagrupar as forças progressistas para defender os direitos que estão sob ameaça? Paulo. Bom, uma coisa já nasceu, né? Quer dizer, as manifestações contra o golpe, elas tiveram um ciclo crescente e com uma sensibilidade nova em relação à ideia de frente. Não é ficar mais focado num partido, mas somar e fazer essa união contra o perigo golpista. E se o golpe for consumado mesmo, os riscos de ataques aos direitos sindicais, sociais, programas de renda, tão grande que exige um esforço de unidade. Agora, não vamos trocar e confundir a nossa vontade com a visão da realidade. Se essa esquerda vai se dispor a essa unidade ou não, é uma questão em aberto. Por exemplo, até porque a nossa história não é pródiga na unidade da esquerda. Não é, tem um problema da esquerda no mundo inteiro e tem a ver, porque como esquerda é o crítico, é a pessoa que se rebela contra as coisas que estão erradas, é muito normal também, dentro dos partidos de esquerda, o crítico que se rebela contra as coisas erradas de cada partido, porque cada partido tem coisas erradas também. Então, o que é importante nisso aí é verificar que o embate que começa a se articular e ninguém sabe direito qual vai ser o ritmo, a proporção, se o golpe ele está fechado inteiramente com o Temer, ou o Temer é uma etapa de um processo que quer terminar com um tucano lá, no sentido de a partir da mídia pode considerar que, olha, a gente só se sente representado quando for um tucano lá. Aécio, Serra, Alckmin, quem seja. PMDB nós não gostamos, mas vamos usar o Temer como usamos o Eduardo Cunha. Né? Nós estamos falando muito em bastidores, mas o Eduardo Cunha não foi bastidores. Ele anunciou para o mundo. Se vocês me protegerem, eu seguro o impeachment. Se vocês forem a favor da minha investigação, minha cassação de mandato, né, eu decreto na mesma hora e eu acolho o pedido de impeachment. Isso era suficiente para qualquer PSDB, PMDB, que tivesse um mínimo de dignidade, interromper o processo. Não, assim também não. Né? Quer dizer, não vamos transformar a política em gangsterismo. Transformaram em gangsterismo. Acusando o PT de ser o partido ladrão, petralha, etc. Então, o golpe, e aí um jornalista da Folha, ele mostra isso, né? Ele mostra que é um festival de cinismo, né? É uma voz dissidente dentro, né? E a ideia de que nunca no Brasil houve um processo tão mentiroso, porque o golpe militar, que me poupe de perguntar qual dos dois golpes eu prefiro, é difícil, mas o de 64, ele tinha aquela verdade do discurso. Vocês são todos comunistas, têm que ser extirpados. E agora não. É um discurso em defesa da democracia e da moralidade. Um discurso feito em grande parte por ladrões. Né? As pessoas que votaram pelo impeachment no dia 17 de abril, no dia seguinte foi preso. Agora, o PSDB de Goiás, com o seu presidente estadual preso. Então, o país ele pode entrar num período pós-impeachment, se o impeachment for confirmado, em que realmente pode crescer a ideia de que tem que fazer uma reforma política, o sistema apodreceu, ele está cheirando mal, ele está fedendo.
Então vamos pensar em algum recomeço. E isso pode chegar até no partido da mídia. Até o partido da mídia pode chegar e falar, ó, na verdade o importante era tirar o Lula, tirar a Dilma, destruir o PT. Então agora aceitamos alguns recuos, porque também fazer um golpe em nome da moralidade, entregar o poder para o Temer, com a história de fisiologismo que envolve, os ministros que ele instalou ali, metade com problemas diretos na justiça, se a Lava Jato for mesmo um impulso de investigação, não pode parar. Se o Sérgio Moro for um juiz que não estiver apenas com o papel fantoche do golpe e quiser levar adiante, ele vai ter que trazer à luz o que envolve o Temer, o que envolve o Serra, o que envolve toda a questão cúpula dos trens, dos metrôs aqui do estado de São Paulo. Isso tudo está congelado porque agora existe um inimigo que tem que ser removido. É um ataque contra a democracia. Eu acho que a unidade da esquerda é necessária, a mobilização é necessária. Agora, eu não sou desses que acha que a direita ela tem um projeto para o Brasil, carência de ideias. A campanha agora da reeleição da Dilma, quando você olhava Marina, Aécio, não tinha ideias, não tinha propostas. Quer dizer, então havia dificuldades da candidata Dilma já naquele momento, eram patentes, mas assim, outro lado, é um vazio de ideias. E agora que eles estão ensaiando um exercício de poder, qual é a ideia? Voltar a girar em torno dos Estados Unidos, privatizar. A agenda dos anos 80. Agenda dos anos 80, agenda neoliberal. Palhares. Eu vou te trazer um problema. Traga. Na verdade, é uma pauta. Não é o tempo, não é o momento adequado de debater isso. Esse tema que eu quero te propor. Mas é uma sugestão de pauta. Que nós estamos fazendo no Fórum 21. Tá? Por isso que eu estou sugerindo. Eu acho assim, ó, não é uma exclusividade, um privilégio, uma exclusividade nossa passarmos por esses problemas que nós estamos passando. O mundo está meio de cabeça para baixo. Tá? O mundo todo está convulsionado. Tá? Na verdade, eles se deram conta que o neoliberalismo deu errado. E o problema é que eles não têm o que colocar no lugar do neoliberalismo. Assim como para nós, com a queda do muro, o socialismo parece que ficou inviável, nós não temos uma proposta concreta para colocar algo no lugar disso, que não seja o neoliberalismo. Por quê? Porque, na verdade, nós governamos, nosso governo foi um governo neoliberal, de centro-esquerda, mas foi um governo neoliberal, com várias e várias propostas neoliberais. Quer dizer, crédito e consumo, evidentemente, que é algo neoliberal. Tá? Mas isso é pano para muita manga, pauta para uns 2, 3 programas, trazer aqui vários intelectuais que possam desenvolver muito melhor do que eu essas ideias. Agora, eu concordo com o Vanucchi, nós temos que caminhar para uma... Olha, exigir que o PT faça uma autocrítica, eu não vou fazer isso, porque eu acho até que não vai fazer. Mas eu acho que a esquerda deveria fazer uma autocrítica. Porque a esquerda tem que levar em consideração tudo isso que aconteceu para saber se posicionar daqui para frente. Tá? Então nós no Fórum 21 vamos encaminhar, a partir desse mês de setembro, uma série de reuniões com vários companheiros nos nossos 8 núcleos existentes no Brasil, fazendo um debate sobre uma avaliação do nosso comportamento durante esses 13 anos, para poder nos jogar para uma nova ideia do que nós vamos propor, o que nós vamos fazer. Porque, olha, eu como sou de Porto Alegre, eu tenho um exemplo muito forte marcado. O PT foi prefeitura em Porto Alegre durante 16 anos, ininterruptamente. Ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis de boa administração no mundo inteiro, na ONU, na Unesco, por quanto é canto. Nunca houve uma acusação
contra qualquer um dos prefeitos do PT. No entanto, foi varrido da Prefeitura de Porto Alegre. Isso tem que ser discutido. Isso tem que ser debatido. Nós temos que encontrar enfrentar essas situações, não é? Para poder falarmos com o nosso povo. Não é? Nós não temos que ficar falando para nós mesmos. Nós temos que ampliar os nossos espaços. Ampliar cada vez mais os nossos espaços. Porque há uma carência. Nunca nesse país houve tanta manifestação. Nunca. Nunca. Olha aqui, 68, o primeiro 61 lá em Porto Alegre. Uma coisa pequena. Uma coisa pequena. Não é? Depois a luta contra a ditadura. Na universidade. Não é? Nós tentávamos sair para a rua e o pau pegava. Não é? Então era uma luta praticamente clandestina. Hoje você vai de norte a sul, de leste a oeste, é 5 mil, é 10 mil, é 15 mil, é 30 mil, é 20 mil. É gente pra caramba protestando. Tá? Fazendo, botando para fora o que pensa. O que falta nisso é tentar costurar isso, para saber o que nos une, o que nos identifica, para nós podermos caminhar para uma outra alternativa. Deixa eu fazer uma provocação a vocês, que não teremos muito tempo para debater, infelizmente, mas eu gostaria de ouvi-los, uma opinião nesse sentido, porque me parece que a direita, quando a gente fala assim, a esquerda tem o velho ditado, né, a esquerda só se une na cadeia e tal, que a esquerda nem na cadeia, viu? Nem na cadeia, que é muito fracionada, são muitos, o que é verdade, mas isso não quer dizer que a direita também não seja. Mas a direita tem uma variável que a esquerda não tem, a meu ver, e é isso que eu queria ouvir de vocês, que é a seguinte, tem um ponto de convergência que faz unidade tática assim, em um piscar de olhos, que eles são donos dos meios de produção. Qualquer coisa que afete ou ameace os meios de produção de maneira muito duradoura, né? Isso faz com que eles gerem um corpo único e ajam como se houvesse uma unidade duradoura, mesmo que eles discordem sobre todo o resto. Né? A esquerda não tem isso. Né? Eles têm o capital os unifica, mesmo que eles discordem todo o resto. Na esquerda, na verdade, é o campo ideológico que teria que unificar, e nesse sentido a gente não tem uma materialidade que unifique a luta. Né? Isso tem sido no mundo inteiro, me parece. Quer dizer, como compor essa unidade? O Mujica tem falado a Frente Ampla do Uruguai, que de certa maneira também tem nos inspirado aqui, mas um país, digamos, muito menos complexo do que o Brasil. Isso não é uma crítica, mas é dizer, olha, o tamanho da população uruguaia, o tamanho do território e essas características. Né? Como fazer para criar uma unidade, ainda que ela seja tática, né? Ela não seja estrutural nem estratégica? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem essa ideia de que a esquerda só se une na cadeia ou nem na cadeia. Isso tem muito de mito também, né? Muito de mito. A esquerda se une, sim. O PT é um momento de união da esquerda. Eu no PT voltei a ser companheiro de companheiros meus de presídio, em que no presídio a gente não conversava. A gente, rompimento a ponto de não conversar. E foi uma fusão de várias esquerdas, várias origens, cristã, né? Uma posição mais liberal naquela época, que era dos parlamentares, tipo Ayrton Soares, tipo Eduardo Suplicy, o sindicalismo e uma parte enorme da antiga esquerda organizada. A concertação do Chile, que mantém, é uma belíssima experiência de unidade, inclusive com o Partido Democrata Cristão. A Frente Ampla Uruguaia a Frente para a Vitória. Então, assim, é um mito o PT. A esquerda tem fracionamentos e tem momento de unidade. Este é um momento mais de reunificação do que de fragmentação. Agora, eu não quero deixar sem recolher um pouco ali a luva de que o governo foi neoliberal, contando um caso rapidamente para discordar com o maior respeito da posição. Era aniversário também da revista Caros Amigos, sabe? Não sei se era 10 anos ou 15. Teve um debate no Tuquinha, um painel, me convidaram. Beluso, Ladislau Dalbor, o Wagner Nabuco, o Hamilton, e a Leda Paulani, professora titular de Economia da USP, PT, depois PSOL, secretária do Fernando Haddad, depois saiu,
E ela usou isso, mas já brincando. Ó, o Paulo não vai gostar, mas eu acho que o governo foi neoliberal. Todo mundo riu e eu deixei passar, eu fui um dos últimos a falar. E quando respondi, eu falei, Leda, quando você fala que o governo foi neoliberal, rindo eu disse, eu vejo que você tem uma visão muito simpática do que seja o neoliberalismo. Porque se você tirar 40 milhões de pessoas da miséria, for neoliberalismo, interromper a privatização e criar no Brasil um orgulho nacional de Petrobras, voltar a ter o Estado como papel de indutor da economia com os programas sociais, isso é anti-neoliberalismo. Concordo com o Palhares, no sentido de que algumas políticas, algumas atitudes... Então, certas concessões ele ao propôs esse né? debate para um outro dia, a gente vai. Agora, o embate que eu chamaria à esquerda não é numa linha de que o PT fez tudo errado, o Lula errou, etc. Tal, então vamos agora retomar uma esquerda século XIX, ou a esquerda antes do Muro de Berlim, que você lembrou muito bem. Eu acho que, pelo contrário, é fazer um esforço de diálogo. No Brasil, o diálogo está banido. Ninguém conversa com o diferente. Primeiro, direita e esquerda. A gente tem que recuperar a capacidade de uma pessoa como nós de esquerda conversar com o de direita sem imediatamente um começar a chamar o outro de canalha, de fascista, de ladrão, que é o que está acontecendo. Isso é muito ruim para o país. E dentro da esquerda, o PT também descer do salto alto, vestia a sandália da humildade e começar a conversar com o PSOL, com vários jogadores de esquerda, sem aquela visão de, viu, nós acertamos, vocês erraram, etc. Então agora é a hora que precisa dessa unidade. Eu não subestimaria o papel do Lula nesse processo. Porque muitos países carecem dessa figura. Não tem como. E ele o Evo é a figura unificadora na Bolívia. Né? O Mujica pode não ser mais, mas ele foi durante muito tempo no Uruguai. A existência, se o PT não tivesse o Lula hoje, eu estava muito preocupado com a pulverização. Porque a diferença que tem entre outras lideranças, Tarso Genro, Jacques Wagner, Fernando Pimentel, etc., Rui Falcão, são diferenças fortíssimas. E o Lula segue sendo um polo aglutinador e segue sendo a grande referência da massa popular brasileira que não se deixou tragar pelo veneno aí do impeachment. E é muita gente, é um terço. Pelo menos um terço, se não for mais. Eu agradeço muito. Já? Pois é, o nosso tempo estourou já há algum tempo. Prorrogação? Prorrogação. Palhares, Paulo Vanucchi. Eu não tenho dúvida de que, inclusive, a esquerda vai poder reler essa história e, na medida em que perder coisas nos próximos meses e anos, ver o quanto foi fundamental, importante, o quanto de avanço a gente teve nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Nesta semana emblemática da história brasileira, terrível, a TVT completa 6 anos no ar, isso é bom. Este foi o nosso programa de número 300, o melhor e mais justo número 300. Para celebrar, a gente vai reafirmar aqui o nosso compromisso com você. Continuaremos a seu lado na luta pela legalidade democrática e pela construção de uma sociedade melhor e mais justa para todos. Forte abraço.